Obrigado. Bem, boa tarde a todos. Eu agradeço muito, e não é um protocolo, o afeto e o carinho que eu fui recebido, o acolhimento da Solange, da Giovana e da Nádia. É um prazer, Mônica, compartilhar essa mesa com você. Obrigado por me assistir daí. E, bem, esse meu trabalho de hoje, que eu apresento para vocês, eu estou iniciando, na verdade, uma reflexão sobre a ansiedade. Ela faz parte do meu projeto de pesquisa e de extensão na UESP, que se chama Análise do Discurso Fílmico do Corpo e do Horror, e eu estou buscando compreender, dentro de uma formação das monstruosidades, um aspecto do medo, e um desses aspectos do medo me parece que ele se tornou visível e enunciável por meio desse nome, que se descreve por ansiedade. Então eu vou buscar colocar alguns movimentos e tomar alguns aspectos corporais, morfológicos, para ver de que maneira o corpo se expressa e manifesta dentro desses momentos de ansiedade, e de um outro lado, de que maneira que esse corpo leva a si mesmo e se transforma, se desdobra em um sujeito que se perde e se encontra a si mesmo. Eu vou olhar isso em filmes de fadas, o que eu estou chamando de filmes de fadas. Eu peguei um filme de cada ano aí, 2010 a 2015. Então, além de fazer parte do meu projeto, eu me identifico, obviamente, com esse tipo de sentimento de ansiedade. Eu acho que todos nós, a gente vive um dia de ansiedade por vez, a gente está sempre fazendo das nossas 24 horas, 48 horas do dia. Então a gente vive uma simultaneidade de ações, ao mesmo tempo a gente está falando no celular, está conversando com um amigo, a gente responde no Zap, a gente lê um texto, diz que para alguém na plateia, não é? A gente tem sempre um monte de exigências que fazem com que a gente sempre mantenha esse sentimento de ansiedade, principalmente falando aqui no nosso ambiente, no cumprimento dos prazos, na organização da agenda, um trabalho que tem que entregar, a gente tem sempre um artigo atrasado para fazer. Então, além dessas marcas do nosso dia a dia, aqui que eu acho que é presente em todos nós, elas também se desdobram em marcas do nosso corpo, né? Que fazem com que a gente comece a arfar a respiração, tem uma palpitação, uma aceleração do coração, a gente tem um franzir da testa por uma inquietação, e à medida que a gente vai acelerando a velocidade dos pensamentos. E essas marcas do dia a dia, que se refletem enquanto manifestações morfológicas do nosso corpo, elas se tornam sinais. Sinais que eu poderia transcrever e reeditar numa fala, né? O que vai ser de nós diante dessa corrida desenfreada? Bem, então eu estou um pouco preocupado em querer olhar como que essa corrida desenfreada vai aparecer nos filmes e nos discursos fílmicos que eu selecionei. E eu confesso para vocês que eu comecei a pensar e me identificar com esses filmes que eu assistia, porque as mocinhas dos filmes, o tempo todo, elas estavam correndo para algum lugar. E foi isso, na verdade, esse foi o lampejo, o lugar de singularidade que me motivou a pensar essa questão da ansiedade como algo bem particular, tomado a mim. Então, a gente pode ir para o próximo slide. Será que eu vou dar conta de fazer tudo ao mesmo tempo? Passou? Bem. Então, para a gente pensar essas materialidades da ansiedade, é preciso que a gente estabeleça o domínio sobre o qual a gente fala. Então, eu estou seguindo os passos aí do Michel Foucault para pensar uma arqueologia para o trabalho científico. Então, de um lado, eu vou fixar os limites dos quais eu pretendo falar aqui, para compreender o nó enunciativo que vai se deflagrar desses lugares que eu vou mostrar. E de outro, é preciso delimitar o estatuto do que eu estou chamando aqui de ansiedade. Então, o que me chamou a atenção ao fazer algumas leituras sobre o tema é que tem um movimento de intercambiamento em torno do léxico do que eu estou chamando de ansiedade. Por exemplo, Freud vai chamar de angst, Lacan vai chamar de angoisse, Foucault vai dizer anxiété, Charcot também vai chamar de anxiété,
Em inglês a gente chama ansiedade de anxiety, e a tradução dessas palavras acabam se desdobrando em português para angústia e ansiedade. Então a gente constrói aí um certo domínio linguístico discursivo que está dentro do campo de um discurso clínico. Então, mudou? Certo. Então, quais são as especificidades para esse domínio desse discurso clínico? Eu cheguei a um texto do Charcot, do finzinho do século XIX, no qual ele descreve um caso de ansiedade de um rapaz que não consegue atravessar uma praça pública. E nessa análise dele, na verdade, ele chama essa ansiedade de um ataque histérico epiléptico. E também ele chama isso de estados nevropáticos. Então, na verdade, o próprio movimento, o funcionamento que a gente tem aí é de uma patologização para a ansiedade. A mesma coisa que faz o Freud. O Freud também, no iníciozinho do século XX, vai chamar a ansiedade, é assim que é traduzido o texto do Freud antes, como uma psicologia das neuroses. Então a gente tem aí, no finzinho do século XIX e no início do século XX, a construção do que a gente tem enquanto ansiedade como um lugar de doença. Mas a gente tem aí alguns pensadores para nos salvar, e um deles é Lacan, também dentro do discurso clínico, que vai propor diferentes expressões sobre a ansiedade, pensando as manifestações do sujeito, e ele vai chamar o que eu estou chamando de ansiedade, ele vai chamar de angústia. E ele vai dizer que a angústia é o próprio, se desdobra, se reduplica em duas posições. Ela dá um sinal, e ela é um lugar de experiência para o real. Então, eu acredito que o Lacan está nos dizendo que tem uma experiência possível do sujeito, que é vivido pelo sujeito, que ele descreve e nomeia enquanto angústia. A gente tem um discurso com Foucault sobre a clínica, e ele vai falar aqui nesse discurso sobre a clínica que há um conservadorismo daqueles que dizem que o mundo está acometido pela ansiedade. E ansiedade ele usa a palavra diferentemente do que fala angoisse, ele usa anxiété. E ele diz que esse lugar desse conservadorismo, esse acometimento pelo qual a gente passa, acaba nos excluindo. Esse sentimento, essa maneira de viver, nos exclui dos modos das nossas ações e das nossas condutas. Então, para seguir o meu trabalho aí, eu vou tomar Lacan, uma leitura bastante específica, não me inscrevo no campo da psicanálise, mas trabalho uma leitura bastante específica do Seminário 10, que é sobre a angústia. Então eu tomo Lacan, eu escuto Lacan, eu olho para Lacan com os olhos do lado assim, mas eu estou pensando mesmo com Foucault, e segurando na mão do Foucault bem forte aí, para pensar uma construção e uma formação do sujeito. De qualquer forma, a gente tem dois homens de um mesmo tempo histórico que estão pensando possibilidades bastante expressivas de manifestações libertárias para o sujeito. Bem, então eu vou tomar dois eixos. Será que foi? Agora foi aqui. Será que alguém poderia passar para mim os slides? Eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Obrigado. Então eu vou tomar dois eixos aqui para a minha fala. Eu vislumbro um percorrer do sujeito sobre esses dois lugares para pensar uma hermenêutica do sujeito. A hermenêutica do sujeito eu estou pensando aí e problematizando uma construção de si. Eu acredito que para a gente construir-se a si, é preciso que a gente se perca desse sujeito que nos constitui, para que a gente possa encontrá-lo em algum lugar. Então, de uma forma bastante vulgar e muito comum, esse perder-se a si começa com a prática do desapego, que a gente vê muito nas redes sociais. Mas a gente ainda tem os trabalhos de autoajuda que falam de um certo encontro a si.
Então aí a gente tem tanto no desapego quanto no autoajuda um lugar de vulgarização do que eu gostaria de falar aqui. Bem, então esse nó para um funcionamento discursivo entre o perder-se e o retornar-se a si, ele é marcado, esse nozinho é o lugar para mim da própria ansiedade, pelo menos no lugar de hoje, nos objetos que eu quero mostrar e ver com vocês. Então, de Charcot, eu vou tomar a ideia da vertigem. Ele diz que o sujeito, no momento em que ele está no seu ápice da ansiedade, ele se perde a si e tem um momento de vertigem. Só que para Charcot, e tanto para Freud, a ansiedade é um momento de paralisação. Diferentemente para Lacan, que ao reler Freud, ele vai pensar num desdobramento do sujeito e numa heterogeneidade simbólica para esse sujeito, no real. Da mesma forma, Foucault também vai observar o sujeito, simbolicamente sim, mas muito mais, muito historicamente, para a constituição de uma prática de si. Bem, então, eu tenho aí 6 filmes, que eu estou chamando de filmes de fadas, porque eu faço um retorno à história, né? São filmes que materializam formas de acontecimento discursivo da literatura oral, e o próprio Foucault vai dizer que esse tipo de movimento, eles podem ser tomados como modos de reescrita ou de tradução dessa literatura. Então, eu acredito que essa tradição oral, ela está aqui sendo materializada de uma forma audiovisual dentro de um lugar de grande circulação para a gente. Eu queria apresentar os filmes para a gente enquanto eu vou falando um pouquinho mais aqui dos meus objetivos. Não, você pode voltar ao PowerPoint? Pode voltar. Isso. Só tocar o filme para vocês conhecerem quais são os filmes e o corpus. Bem, então eu acredito que a ansiedade ela é uma forma de descontinuidade para o sujeito. Então o que eu vou olhar nesses filmes aí são as suas formas de organização, as leis que regem a construção desses filmes e que tipos de formações que eles acabam deflagrando. Então, como método, eu vou tomar aí as regularidades, as repetições que são possíveis a gente encontrar e verificar, pelo menos em pequena escala nesse momento, nesses filmes que vocês estão vendo. Mas quando eu estou falando de regularidades, eu tenho uma pergunta para mim, uma pergunta Foucaultiana. Né? Quais são as suas diferenças individuais para cada um desses filmes? Então, o que tem de regular não é apenas uma repetição, mas é uma marca de uma determinada singularidade. E esses filmes todos, eles fazem parte, a meu ver, de um domínio da nossa atualidade, porque eles poderiam estar falando de qualquer sociedade, mas eles estão falando da sociedade que é a nossa, da qual a gente vive hoje, estão falando de uma época que é a nossa época de hoje, pelo tipo de produção a qual elas se lançaram, e por causa disso mesmo elas vão produzir uma forma de discurso específica da nossa época. Então, uma pergunta eu acho que me guia aí para pensar esses filmes é uma pergunta Foucaultiana, de uma releitura kantiana, que é: quem somos nós hoje? E aí, no cerne dessa pergunta, quem somos nós hoje, a gente tem a própria constituição do sujeito, que eu acho que é matéria do nosso arcabouço teórico e dos nossos estudos comum a todos nós aqui hoje. Será que esse é o último filme? Não, acho que ainda temos Cinderela. Bem, enquanto isso, é preciso estabelecer de uma maneira mais ou menos clara um método. Então, acho que o Lacan, lá no Seminário da Angústia, ajuda a gente a pensar esse método, o que ele chama de rede de significantes. Ele diz para a gente que a gente deve ver quais são os pontos privilegiados em que a angústia emerge. E, na mesma linha, o Foucault também vai nos dizer uma possibilidade metodológica. Ele diz que para a gente pensar essa construção histórica, a gente precisa constituir séries. Então eu busquei, nos extratos dos meus filmes, constituir quadros por meio de repetições que traziam elementos singulares da maneira como Lacan está pensando.
Então, Lacan propõe, como Foucault, destacar as singularidades, e Foucault sugere para que a gente estabeleça relações entre as especificidades da construção dessas séries. A gente pode passar para o próximo, por favor? Bem, então, quais seriam as marcas que designam e nomeiam a ansiedade hoje dentro de uma formação audiovisual cinematográfica de grande circulação? Então, se eu pensar com Charcot e Freud, a construção do medo ela vem por meio de um perigo que vai causar uma reação. Essa reação, um dos aspectos do medo é a ansiedade, que para eles vai nos paralisar, vai paralisar o sujeito. Vamos ver os vídeos? Mas os vídeos, esses extratos que eu vou mostrar para vocês, aí eles mostram justamente o contrário. Que quando a gente está com medo, né, esse processo de ansiedade ele vai desencadear e exigir uma fuga, vai exigir um movimento. Por exemplo, com Alice ela vai fugir da ordem matrimonial. Por isso que ela passa a seguir o coelho e ela cai no buraco da Alice. O Lacan vai perguntar para a gente, ele propôs para a gente, né, o que ele quer de mim? E essa pergunta do Lacan, o que ele quer de mim, a gente tem aí a própria, de novo, a constituição de um nós. Então, é a ansiedade marcada no lugar do si. A Branca de Neve, ela é marcada pelo assassinato do pai pela madrasta, ela sai correndo pelas ruas desenfreadamente. Então, nesse momento que a Branca de Neve sai pelas ruas, é como se ela fizesse a pergunta que Foucault nos faz: o que fazer de mim mesmo? E nesse momento eu só tenho um mim, eu só tenho um si, um lugar de sozinho. Então a ansiedade deflagrada pelo medo é o próprio lugar de desamparo. É o que a gente está vendo aí. Em Frozen, a gente vai ver a ansiedade deflagrar o descontrole dos poderes da personagem principal, da Elsa. Então a gente vai ver a fuga da personagem, mas não é a fuga dela, né? É uma fuga de si, como se ela quisesse fugir da sua própria constituição do sujeito. Então a gente tem aí uma modalidade do perder-se a si. Foi um desses momentos aí que me levou a pensar esse trabalho. Corre. Em Malévola, a gente tem um momento muito particular. A Malévola sofre uma traição e o objeto de desejo dela impede ela de ser quem ela é, corta as asas dela. Então ela vive um grande momento de tragédia interior marcada por um lugar da traição. Então, esse grito que a gente está ouvindo é a própria materialização da imagem acústica da ansiedade, eu diria, e não mais do que a gente poderia chamar de medo. Então, o que a gente vê é que as personagens correm de si, elas não reconhecem o que os outros querem dela. Então, as personagens, elas desarvoram-se. Então, com Foucault, as personagens se perguntam, e eu me pergunto, né, o que fazer? Lacan pergunta, o que ele quer de mim? Ele inclui o outro na nossa presença. E o Foucault nos dá a possibilidade da gente ficar consigo mesmo no questionamento, o que fazer de mim mesmo? Bom, então a gente está vendo aí a fuga da Cinderela. Ele se foi. No fim, ele só falava da senhorita e de sua mãe. Ela corre para onde? Mas corre por objeto de desejo dela, né? O Lacan vai falar isso, ela vai encontrar o príncipe nesse momento. A gente pode passar pelo próximo, por favor. Bem, então, muito para além das narrativas, que não é o que eu quero situar aqui, eu quero buscar as marcas corporais desse lugar de ansiedade, e uma dessas marcas é dada pelo próprio lugar do significante. O significante vai se tornar uma imagem acústica apenas. Quer dizer, vai ser a imagem do som que a gente pode reconhecer. Então, muitas vezes nessa seleção que a gente vai ver aí, não está importando o que o personagem fala, mas como os personagens estão falando.
a velocidade com a qual elas falam. Esse é um elemento detonador da ansiedade, né? A aceleração da fala. Vamos ouvir, se possível, ouvir. Talvez ele esteja muito baixinho. Em alguns momentos isso fica mais claro. Bom, a gente não está entendendo o que está falando em inglês, mas está falando bastante rápido. Aí a sua irmã fala uma velocidade incrível. Eu queria que vocês acreditem em mim, são muitos momentos do filme. A velocidade com que as falas falam, obviamente, é um efeito de recurso cinematográfico que vira uma tática discursiva, né? Bem, os ratinhos, que eram o mais evidente da fala acelerada, eu falei em cima. Eles falam muito miudinho, a gente não entende nada, a gente só ouve o próprio som, né? Então a gente vê aí que tem um modo de se portar do sujeito, né? E o Lacan vai responder que a angústia é o próprio lugar do afeto, quer dizer, é o lugar da experiência, é o lugar da relação, do intercambiamento. E esse lugar da aceleração da fala eu posso compreender a partir do próprio Foucault nas relações interindividuais como marca de uma intemperança, como um lugar do excesso, quer dizer, o desgoverno de si. Eu me desacelero porque eu não consigo mais calcular a mim mesmo. Então, esse excesso é o próprio lugar de transbordamento do sujeito. Mas eu não acredito que eu tenho aí um lugar de patologia, de doença na aceleração da fala, né? Eu tenho uma reduplicação, um rebombamento do sujeito numa audibilidade que consegue se transformar e se transmutar em muitos outros sons e, por isso mesmo, em muitos outros lugares. Então, da mesma maneira que a gente tem um grau de aceleração das falas, a gente tem também um nível de aceleração das imagens. Então, o excesso não é apenas do áudio, mas o excesso também vem da aceleração das imagens. A gente pode tocar o vídeo, por favor? Obrigado. E esse efeito de aceleração, ele acaba fazendo com que a gente perca quem é o sujeito do qual se fala. Porque os movimentos são tão rápidos que eu não sei quem é que está presente ali na cena. Não sei se dá para vocês perceberem aí. E esse é um questionamento do Lacan. Onde está o outro de que se fala? Então eu não consigo reconhecer, ele está perdido, seja lá no simbólico, no consciente, no que ele define enquanto real. Então há uma perda do sentido da localização especial. Quando eu penso no Lacan, onde está o outro de que se trata? De outro lado, com Foucault tem uma presença. Então, essa aceleração das imagens faz com que haja uma descontinuidade para a formação dos sujeitos. Isso mostra como que o sujeito descontinuamente, tanto quanto no outro, com letra maiúscula do Lacan, pode ocupar múltiplos espaços, múltiplos lugares. Então, a gente está, segundo a fala do Foucault, questionando a identidade de si, mostrando quais são os elementos dos quais somos compostos. E, obviamente, eu não estou comparando e talvez nem aproximando, mas eu estou considerando cada campo de circunscrição do Lacan e do Foucault, mas querendo pensar que é possível problematizar a questão da ansiedade tomando esses dois posicionamentos nos seus campos com as suas especificidades. Gente, eu queria mostrar aqui, trazer um outro elemento para dizer que as relações de força também promovem e fazem detonar esse lugar de ansiedade. A gente pode passar para o próximo slide. E a relação de força aí, ela vai aparecer marcada no corpo de uma maneira bastante especial. Eu gostaria de mostrar como ela aparece marcada nos cabelos, sobretudo na coloração dos cabelos. Então, como há um exercício de poder, de relação entre sujeitos, na coloração, na cor, pela quais as personagens são representadas. Com isso, eu não quero estabelecer um sentido para a cor. Seu cabelo é grisalho,
branco, muito claro de loiro, o loiro da maneira como a gente conhece, o vermelho muito escuro ou um vermelho mais apagado. O sentido, na verdade, ele está na relação entre a coloração do cabelo das personagens. E a gente pode ver isso, eu vou tentar acompanhar o vídeo e fazer uma breve descrição. Em Frozen, a gente tem a irmã que é morena, aí ela tem inclusive um traço branco no cabelo, que ela não é pura, ela não é a princesa, né? Enquanto a irmã é loira, a gente tem uma hierarquia soberana, né? Na Alice, a gente tem a presença da rainha branca e a Alice, elas têm as madeixas loiras, soltas, mas de tonalidades diferentes. Isso quer dizer, cada um, qual pertence a um universo tópico real, ou talvez irreal, se não quiser pensar assim, mas elas ocupam o mesmo lugar de verdade, a bondade. Já na Branca de Neve, a gente vê que uma tem os cabelos longos e pretos, mas a sua rival, a madrasta, tem os cabelos pretos e grisalhos. E a gente vê isso no plano e no contraplano, no jogo das câmeras, que acentua a diferença do cabelo e a posição das personagens. De novo, na Alice, a gente tem a rainha branca e a rainha vermelha. Os cabelos vermelhos presos denotam austeridade e a proporção da cabeça da rainha vermelha a coloca em posição de fortaleza face aos cabelos claros, soltos e fluidos da rainha branca. Em Cinderela, a Cinderela tem os cabelos leves, soltos, loiros, e as irmãs têm os cabelos presos e vermelhos. O vermelho, em contraste com o loiro, aí marca um lugar de autoridade, estabelece uma hierarquia por meio da coloração dos cabelos. Bem, então, aí a gente vê a Cinderela, loira, e a madrasta, ruiva, uma de cabelo solto, outra de cabelo preso. E é claro, a gente conhece a história e sabe qual é a relação de força que se estabelece aí. Então, mas o que tem a ver os cabelos e o que tem a ver cabelo com ansiedade, né? Então, o Lacan vai dizer para a gente que o desejo do homem é o desejo do outro. Então, eu poderia pensar esse exercício de poder enquanto um lugar de desejo, que eu vejo como um lugar de contradição, mas que identifica o próprio sujeito. Já para Foucault, o Foucault fala que essa relação do combate com um adversário, esse adversário ele não é um outro. Da mesma forma que o Lacan, há uma identificação do desejo com o outro, é a sua relação consigo mesmo. E eu acho que é muito breve, muito rápido aqui, né? Mas acho que deu para observar como isso acontece no cabelo. Eu estou finalizando, só tenho mais 2 slides. Bem, a gente tem um momento muito legal, por favor, o próximo, que é uma materialidade da ansiedade, que é a vertigem, que é o momento em que a gente está no ápice, o coração palpitando, né? A veia saltando aqui, a gente fica meio zonzo. E isso é um elemento que se repete, se singulariza em todos os filmes que, esses 6 pelo menos, que eu estou olhando. Então, pode tocar o vídeo, por favor. A gente tem a presença de um lugar da perda de si, que se mostram por meio de táticas discursivas, por movimentos circulares da câmera, deslocamentos de profundidade e também o desfocamento. Então, para o Lacan, esse lugar da vertigem, do perder-se a si, é a hora em que o outro é aquele que me vê. O outro, com O maiúsculo, é o nosso momento mais íntimo consigo mesmo. Para Foucault, esse lugar da vertigem, ao meu ver, é uma forma do sujeito se converter a si. É a hora em que o sujeito se toca a si mesmo, mesmo que ele não tenha conhecimento de si. Então, para praticar-se a si, não é preciso conhecer-se a si, mas é preciso aproximar-se de si, mesmo que a gente se perca num momento de tontura e de vertigem. Para finalizar, eu queria apontar o lugar dos cabelos de novo, como um lugar de lampejo dos sentidos, que é uma fala do próprio Foucault. Ele diz que o sentido se dá num momento de irrupção muito único e singular. Ele também diz que a gente deve olhar para os signos que são frequentemente imperceptíveis e quase fúteis. Da mesma maneira, Lacan também vai falar desse lugar de singularidade que ele vai chamar de simplex, que é o traço, que é isso que é introduzido no real, a gente queira ou não. Então, aquilo que é o detalhe, talvez seja o lugar que a gente deva começar a investigar
e a se voltar para se pensar uma prática de si. E a gente, vamos tocar os vídeos, por favor? A gente vai ver que a gente tem essa prática de si, ela é marcada por um código moral dos cabelos, que são marcados pela presença do cabelo preso e do cabelo solto. Na Malévola, quando ela é boa, o cabelo está preso. Quando ela se torna má, o cabelo fica preso. Quando ela se torna boa, o cabelo fica solto. Então é solto, preso, solto. Na Branca de Neve, o cabelo dela é solto o filme todo. Só um único momento, que é o momento que ela precisa lutar, ela se transforma na Joana d'Arc, na verdade, o cabelo dela está preso, em forma de trança. Mas em seguida o cabelo se solta novamente. A Cinderela é estupenda, o cabelo dela é solto o tempo todo. No final só tem uma cena com ela, o cabelo preso de colo, que é no lugar do matrimônio. É só aí que o cabelo muda, no final do filme. Com Frozen, que é a Alice, o cabelo dela é todo o tempo para baixo. Quando ela cai no buraco, o cabelo fica para cima. Em Frozen, que é o lugar do lampejo do sentido, o cabelo dela é sempre preso. Mas quando ela diz livre estou, ela é o único momento do filme que ela solta os cabelos. Então eu estou querendo mostrar como o cabelo é uma marca de mudança singular e único. Ele só aparece dessa maneira, como um traço bastante característico nesses filmes. E na Garota da Capa Vermelha, que vocês acabaram de ver, o capuz é o próprio cabelo. Ela é loira e o cabelo se transforma no capuz vermelho. Então, é o sujeito se desdobrando sobre si mesmo. O sujeito não está em outro lugar. Se a gente tomar a Garota da Capa Vermelha enquanto síntese, porque o capuz é o próprio cabelo, quer dizer, é o lugar da própria coroa, o lugar sobre o qual o sujeito reina sobre si mesmo. Então, encontrar e perder-se fazem parte desse lugar de encantamento, de estar em contato consigo mesmo, ainda que a gente não saiba qual é esse nosso lugar desse si, não é? A gente tem a bibliografia, por favor, se você puder passar rapidinho, e eu quero agradecer a minha equipe, que aparece no final, tem mais um slide, o Jô, o Matheus e o Léo, que me ajudaram nas questões técnicas e também com a separação dos estratos. Muito obrigado, ansiedade a todos.